Estamos ao vivo e bem-vindos a mais um episódio aqui do Don't Panic, It's Organic, na nossa nova playlist tutorial de SEO com experts. E essa semana a gente vai falar com um cara que é meu vizinho aqui, aqui de Floripa. Vizinho, mas a gente nunca se conheceu, não tivemos fomos se conhecer pessoalmente, acho que em São Paulo, né, Thiago? Mas é mais um dos profissionais aqui do sul do país aí que vem se destacando no mercado, também já tem anos de estrada, ele vai contar isso para vocês. E hoje a gente vai falar como construir uma carreira de SEO de sucesso. Com um cara que tem aí, estava falando aqui nos bastidores, se eu não me engano, mais de 20, quase 20 anos já de experiência aí dentro do marketing digital. Mas vou passar a bola para ele falar. Tiagão, por favor, Thiago Locke, se apresenta aí para a gente, cara. Bora lá. Primeiro agradecer, né, Bazão? Acho que demorou para a gente se conhecer aqui em Floripa. Pô, a gente foi se conhecer fora, né, cara? Complicado, né? Cara, de novo, obrigado pelo convite, né? Eu gosto muito de falar sobre SEO, né? Eu gosto muito de falar sobre carreira. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre a nossa área, né, mais pessoas se interessam, mais o mercado amadurece. Isso é muito importante aí para todo mundo, tanto para quem vai usufruir dos nossos serviços, né, cara, como também, né, quem está aí, né, querendo entrar nessa carreira, que muitas vezes tem algumas lendas, né, que a gente tenta tirar e desmistificar, né, mas é importante, então, profissionais aí de renome, né, parabéns aí, né, da tua iniciativa, cara, acho que é super importante. Vou falar um pouco aí de como é a minha carreira para tentar dizer que não é tão simples, mas também não é impossível, né, cara? Não vamos também, né, tirar a galerinha e a vontade da galera, não vamos desanimar. É muito bacana, SEO dá para fazer uma carreira bem interessante, cara. Perseverança e determinação, eu acho que são as palavras que definem, né, cara, para qualquer profissional, sabe? Então, a gente que tá aí, eu tive, cara, durante muitos anos, no início da minha carreira, cara, a gente tava conversando disso agora mesmo, né, cara? Fiquei ali 3 anos, cara, só fazendo link building numa época que era enviar site para diretório, galera. Você sabe o que é isso? Não tinha nada de automação, não tinha nada. Era pegar uma listinha ali, ó, copiar e colar endereço, site, descrição de cliente, pega a lista nova e vai fazendo. E foi indo, cara, até que a gente chegar aqui hoje, aí eu tô para completar 15, 16 anos de estrada em SEO, várias coisas aconteceram aí na minha vida. Dito isso, cara, a pergunta que cara, de tantas pessoas que eu já tive o prazer de conversar em SEO, tanto no Brasil quanto no mundo, de diferentes lugares. Cara, já conversei com pessoas da Austrália, pessoas do Oriente Médio, Europa é onde eu já tive uma grande inserção ali, conheço bastante gente, graças a Deus, aqui no Brasil também. E com todo mundo que eu converso, cara, praticamente é a mesma resposta. O SEO, de repente, apareceu na minha carreira, assim como na minha. Não vou contar aqui, porque o pessoal já está cansado de ouvir a minha história. Eu estou sempre repetindo ela para todo mundo. Como é que o SEO entrou na vida do Thiago, cara? Tá, vamos lá. Cara, eu gosto bastante de falar da minha carreira, cara, porque foi bem interessante, tá? Assim, sem nenhuma modéstia, foi bem legal. Eu comecei, cara, como blogueiro de humor, cara. Né? Eu fui um dos maiores blogueiros do Brasil, lá no começo dos anos 2000 alguma coisa. Quem tem a nossa idade, mais ou menos, cara, aqui a gente já está em casa, eu tinha um blog chamado Corto, Cabelo e Pinto. Um blog, cara, aqui, pô, eu sempre fui, né, pelo meu sotaque, pelo meu time aqui também dá para ver, aqui é o Avaí, né? Então eu sou, né, pô, do eixo Rio de São Paulo era muito fácil, Minas e tal. Daí eu e mais 3 amigos, cara, a gente fazia uma festa universitária com esse mesmo nome, e aí a gente tinha um domínio lá e falou, cara, a gente já conhecia alguns blogs e tal da época, falou, cara, vamos aproveitar e vamos virar blogueiro então, né? Isso lá em 2005, por aí, né? Eu já trabalhava com publicidade, eu tive livro de poesia, então eu sempre gostei de escrever, tá ligado? Aí falei, cara, vamos lançar então esse blog com o nosso, aproveitar o domínio da festa e lançamos. E naquela época, cara, lá em 2005, 2006, a gente já tinha 50 mil acessos por dia, isso orgânico, né? 60 mil acessos por dia. Então, cara, de 2007 a 2010 eu fui blogueiro profissional. Eu vivi apenas de blog. Eram os influencers daquela época, né? Então, cara, viajava o Brasil inteiro, ganhava prêmio, era um influencer. Né, o Viver de Blog copiou você, então. Inclusive, eu fui em alguns eventos com o pessoal do Viver de Blog. Né? Legal, cara. Ele é daqui também, né, cara? Eu tava conversando com um cara outro dia, eu corto o cabelo ali na Mole,
E tem um cara aí que faz os vídeos dele. Ele falou assim: o cara, eu acabei de gravar uma série com ele essa semana e tal. E ele é aqui de Floripa também, né, cara? Ou tá Sim, morando aqui agora, né? cara, eu acho que ele não é daqui, mas ele mora há algum tempinho já. Eu conheço ele de outras bandas. Então, pô, pra ter noção, tipo, Não Salvo, esses blogs aí que foram muito famosos, tipo, na nossa época, pediam parceria pra gente. Então, de fato, a gente tinha, assim, um volume de tráfego muito bacana. Só que, cara, o tipo de humor mudou, enfim, a gente tinha um humor um pouco diferenciado, então, cara, eu sempre tive sempre estudei muito SEO, desde aquela época, né? Então, eu continuei a minha carreira, cara, com agências de publicidade. Então, muitos dos blogs, como o mercado, né, pô, as redes sociais estavam bombando, começando a bombar muito lá no começo dos anos 2000, né, 2002, 2003, 2004, aquele grande boom, né, os blogueiros não tinha muita gente com experiência, com formação, né, então eles pegaram os blogueiros e colocavam dentro das agências, cara. Então, eu tinha alguns amigos em grandes agências, né, a África, lá de São Paulo, a Dot aqui de Floripa, enfim, e eu comecei a trabalhar, como eu já trabalhava como blogueiro dessa galera, então, cara, a gente fez Coca-Cola, Skol, Mapfre, cara, empresas gigantes, assim. E aí eu falei, cara, vou me inserir no mercado. E aí eu comecei, né, a trabalhar em agências e tal, e continuei, né, dando suporte para as empresas dentro das empresas. Em 2008, eu virei consultor de marketing, né, e com foco em SEO. Então, por isso que a galera fala, pô, carreira, né? Pô, tá o Loki, o Bazon aí, né? Cara, a gente tá nessa estrada há um bom tempo. Eu dou consultoria desde 2008 já. Então, comecei a abrir minha empresa, né? Depois do blog, eu abri minha empresa e comecei a dar consultoria para várias empresas. Então, foi assim que eu comecei, cara. Né? Como blogueiro de humor, fui para a consultoria já em 2008, paralelo com o trabalho. Né? E só agora, cara, em outubro de 2021, que eu saí de uma multinacional, que eu era gerente de marketing de uma multinacional, para virar consultor dessa empresa, inclusive, e de muitas outras. Mas desde 2008 a 2021 foi paralelo a minha carreira. Eu não virei mentor, professor e consultor do nada. Eu fui trilhando. Então, gente, não dá para largar agora. Pô, mas o Loki tem uma... Né, o Anderson tem uma galerinha que a gente conhece, que agora, né, o Everton também está como consultor, enfim, tem uma galerinha do nosso nicho que virou consultor. A galera acha que a gente largou CLT assim, né? Não, né, pessoal, a gente construiu toda uma base, né, para conseguir ter segurança suficiente para seguir só como consultor. Cara, é legal isso aí, cara, porque ele falou dessa época, né? É um pouquinho da mesma época do Kibi Louco, aquelas coisas que tinha no UOL, né, cara? É um pouquinho Sim. depois. É a mesma Não, é a época, mesma né? época. Não, inclusive. É o início, né? O início dessa pegada aí, né, cara? O Sim, Mundo não, Canibal, né? O tabela. Mundo Canibal já não era tanto um blog, mas tinha os videozinhos e tal. É o que foi dando origem ao que existe hoje, Porta dos Fundos e tal, né, cara? Sim, é da mesma época. Tanto que a gente ia nos eventos juntos, né? O Tabela, a galera. Que Não, legal. se eu te mostrar umas fotos aí meio das antigas, né, cara? Tu vai ver que tem foto minha com essa galera toda, velho. Então, tipo, é da mesma época, Irado. essa galera. E aí, nessa época porque assim, deixa eu entender como é que era esse cenário aqui no Brasil, então. Você tinha o blog, e aí, claro, o blog de repente começou a se popularizar, não necessariamente pela visibilidade que ele tinha no Google, e sim pela popularidade da festa e tal, outros canais, e aqui até existiam na época que o Google não dominava em termos de geração de tráfego. Aonde que entra a parte do SEO? Como é que foi na hora do blog ou foi depois que você foi evoluindo dessa virar consultor de SEO? Onde que o SEO aparece nesse momento aí, cara? Na verdade, foi paralelo, né? A gente ganhou relevância por conta do orgânico. Então, é que como Ah, tá. eu era o principal admin, digamos assim, né? Era o mais presente, porque eu vivia 100% pelo blog. E eu já era especialista em SEO nessa época. Eu comecei em 2004. Ah, tá. Né? Tá. Eu comecei a trabalhar Legal. com SEO lá em 2004. Então, na verdade, a nossa principal fonte de tráfego era SEO. Eu era famoso entre os blogueiros por fazer SEO. Então, quando eu entrei no mercado, depois de sair dessa época de blog, eu já entrei como especialista de SEO nas empresas que eu trabalhei. Por isso que eu estava Bacana. consultoria, porque o meu blog já era destaque por conta de tráfego orgânico, né? Por conta do SEO fino que a gente fazia lá. Sempre foi a principal fonte de tráfego. Ah, entendi. E da onde que tu descobriu o SEO, cara, lá em 2004? Porque, se eu não me engano, é mais ou menos a época que começou o SEO Brasil, que era um dos principais sites,
Mestre SEO tava, não sei se é dessa época, um pouquinho antes, um pouquinho mais para frente, na verdade, né? 2005, 2006. Sei que já existiam alguns profissionais aqui no Brasil, por exemplo, a iCherry com o Kavinsky, que foi um dos primeiros, a própria SEO Marketing, onde eu trabalhei também com o Schutz, foram aí um dos pioneiros também dentro do cenário de agência no Brasil, né? Claro que existiam já essa comunidade mais de afiliados, pessoas começaram a fuçar, né, cara? Quem foram as suas referências, Thiago? Cara, naquela época não tinha muitos profissionais do meu nicho, né, cara? Os blogueiros eram quase que uma casta à parte, né? Cara, a gente ganhava muito dinheiro com AdSense e com mídia direta. No nosso caso, a gente ganhava muito com mídia direta. E como o Corta Cabelo e Pinto, né, o meu blog na época, ele era muito estruturado, tinha um layout muito bom, tinha um SEO técnico muito bom. Olha, naquela época a gente já falava, cara, de boa performance. Tanto que a gente foi para São Paulo para ganhar prêmio agora, UPix, né? A gente foi ganhar prêmio lá na UPix naquela época. E isso, então, cara, a gente já se preocupava com isso, tinha um programador na equipe, né? Então a gente já se preocupava com isso. Então as minhas referências, na verdade, cara, vieram dos blogueiros, né? Então tem o Rafael Grilo, que é um cara que ganhava uma fortuna com o blog, com o AdSense. Então, os blogueiros em si, né, tinha uma comunidade muito fechada. Profissionais de SEO, cara, não tinha muito contato. Cara, conheceu o Ricota, por exemplo, anos e anos depois, né? Então, essa galerinha, o Rafael Reis, anos e anos depois, né? Então, mas nessa época, cara, eu não estudava SEO pelos profissionais de SEO, eu estudava, né, SEO para ganhar mais dinheiro com AdSense. Essa era a grande pegada. Aí acredito eu referências internacionais, então. Eu tenho assim nessa época, que é um pouquinho para frente da sua, mais ou menos 2006, por aí, eu tinha muita referência da Moz, né, da SEO Moz na época, né, com o Fishkin, com os Whiteboard Fridays, Aaron Wall, do SEO Book, lembra dele? Sim. Esse aí era Jill Wallen, que ela tinha o SEO, Daily SEO Tips, e tinha uma das primeiras newsletters, cara. Tipo, a Jill Wallen, ela foi uma antecessora a Mary Haynes, sabe? Uma das mulheres mais famosas, mais técnicas de SEO, e aí veio toda essa avalanche que hoje a gente conhece aí de eu acho que o Search né? Engine Journal já é dessa época mais ou menos também, cara. Eu acho que Sim, mais ou menos dessa época. O Search Engine Land, se eu não me engano, é o Search Engine Watch era. Que depois veio o Search Engine Land, depois o Search Engine Journal, depois o Search Engine Land, se eu não me engano. O Search Engine Land é primeiro que eles nessa cronologia da época que Dennis Sullivan, hoje no Google, né? O cara que mais brigava com o Matt Cutts. mais brigava com o Matt Cutts. Foi trabalhar no Google praticamente quase que na função não na mesma função do Matt Cutts, mas enfim, cara, legal, assim, irado de saber que, assim, meio que tu já começou no rolê e o SEO já estava ali como parte integral do trabalho, não foi digamos assim, uma casualidade, né, como muita gente acaba acontecendo comigo mesmo. Confesso que eu não sabia o que era SEO até 2006, e aí essas 3 letrinhas entram na minha vida e praticamente mudam. Praticamente não, muda a minha vida totalmente, sabe? Acho que tem um detalhezinho nesse meio, Bazuca, agora eu lembrei. Eu fazia um evento, cara, chamado Blog Beach, que era o Brasil inteiro, era os maiores blogueiros do Brasil, até a Unilever como patrocinador e tal. Depois de uma pesquisada no YouTube aí, pessoal, que vocês vão ver. E esse a gente encontrava os maiores blogueiros do Brasil e tal, galera que hoje trabalha na Google, no Twitter, enfim, né, era dessa época. E aí tinha uma troca de experiência muito bacana lá, tinha alguns painéis e tal, e um dos painéis, né, foi sobre SEO. Isso, cara, em 2008, cara. Então, assim, patrocinador gigantesco, enfim, a gente trazia de graça, galera, todo mundo aqui, para Bombinhas, cara. Bombinhas, teve 3 edições. Foi bem bacana, cara. Então, tem esse meio aí que tinha uma troca, tinha um nicho bem interessante de blogs com o SEO. A galera não era tão técnica, tão, como posso dizer, acadêmica, né? Mas era muito prática. Coisa que eu levei isso para minha carreira, tá, cara? A galera fala muito comigo, assim, de teorias e tal. Eu não sou um cara muito teórico. Não sou um cara muito estudioso, assim, do tipo de saber muitos livros, muitos autores. Cara, meu negócio sempre foi sangue nos olhos de ação. Né? Então, não é melhor ou pior que ninguém, né? São características, né, das pessoas, né? Então, isso vem muito da minha história. Né? Então, como eu fui muito empírico, cara, eu fui muito, né, da prática,
Então, isso, a minha carreira inteira, né, foi levada por isso, tá ligado? Cara, eu sou um pouco ao contrário, sabe? Tipo, eu sempre fui mais um mão na massa, o prático. Depois que a gente passa a ser gestor, tem empresa, você sai um pouco dessa. Eu sinto falta muito dessa parte prática até hoje. Assim, até hoje não, depois que eu saí da parte operacional, e aí você tem que investir um pouco mais na parte didática mesmo, na parte para poder compartilhar, ou seja, passar o conhecimento para que as outras pessoas possam aprender um pouquinho diferente dos rumos de carreira. Mas, cara, legal, vamos lá, Tiagão, vamos começar aqui nessa nossa conversa, né, de como que quem estiver escutando a gente, como que eles podem se tornar um profissional de sucesso em SEO, como traçar uma carreira de sucesso em SEO, falando um pouco de como é que você vê o mercado hoje, cara, porque nós viemos de uma época onde a parte técnica do SEO era muito forte, a gente não se falava de conteúdo, claro, se falava de links, mas era bem técnico a conversa, né? Era bem voltada para código, para como que o Google está rastreando o site, enfim, até depois vem essas questões de log, enfim, evolução de tudo isso aí. Como é que tu vê o mercado hoje de profissionais de SEO, cara? Como é que tu avalia de todo esse conhecimento que tu tem aí de estar trabalhando como consultor, acredito eu, tá em várias agências que trabalham, que tem uma equipe in-house, talvez de SEO, que tem pessoas que profissionais ali onde você está provendo essa sua consultoria, trocando informações, mas no geral, como é que tu tá vendo os profissionais de SEO hoje, cara? Bora lá. Eu hoje, né, não tenho nada operacional, né? Sou 100% consultor, né, estratégico e tático, né? Tanto que a maioria das minhas consultorias são para CMOs, CEOs, gerentes e tal, né? Eu saio bastante do operacional. Cara, eu vejo falta da semântica ali das palavras, né, cara? Analista de SEO. Cara, analista, meu brother, faz análise, tá ali né, é só tu pegar, né, a palavra, né, tu vai ver que isso falta muito no nosso mercado, cara. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Eu vejo um mercado em ascensão, com certeza, né? Então, mídia paga, né, tá ficando cada vez mais cara, a galera tá correndo novamente, né, pro tráfego orgânico. E, infelizmente, a gente tem essa falta de profissionais de mercado, cara, com essa capacidade analítica. Eu acho que tem muita gente operacional. O SEO, cara, mudou muito, né, cara? Pô, nesses 20 anos que eu trabalho com SEO, faz agora 2024, deixou muito de ser mecânico. Né? Antes não, cara. Pô, eu lembro lá em 2004, cara, densidade de palavras-chave 7%. Porra, é impossível, era muito maluco. Tanto que eu dei aula, eu comecei a dar aula em 2008, né? Tanto que tinha um slide lá que eu falava, escrever para jornalístico é diferente de escrever para SEO, porque, cara, um jornalista pegava, imagina, 7% de densidade de palavras-chave. Hoje, 1,5 já é mais que suficiente. Então, cara, é absurdo. Né? Hoje é muito mais estratégico. O cara vê a questão do WEAT, vê a questão do helpful content muito forte. Então, não dá mais para tu ser mecânico. Tamanho do título, tamanho da descrição, não, pô, não dá mais. E isso que falta no mercado, eu acho que, na verdade, não é um problema, é uma oportunidade da gente. Quem está trabalhando com SEO aí agora, ou está querendo se tornar um especialista, cara, vai para essa parte, né, mais estratégica. Claro, tem muita coisa mecânica, ainda vai ter, óbvio, mas é aquilo que eu sempre falo nas consultorias, nas aulas, cara. É uma receita de bolo? Eu acho. Eu tenho alguns profissionais que torcem o nariz para essa expressão. Eu acho que é uma receita de bolo. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Pega uma receita lá do MasterChef e tenta reproduzir. Velho, os pormenores de uma receita que são os grandes diferenciais. E não vai estar lá na receita, certo? A experiência, né, ali do chefe de cozinha que vai determinar o sucesso daquilo ou não. Então, cara, eu acho que o mercado está muito aquecido, mas falta profissionais mais estratégicos e menos mecânicos, mais analistas e menos operacionais. Né? Então, vejo com bons olhos, mas tem essa característica muito forte ainda, cara, infelizmente. Tu falou uma coisa interessante aí que eu costumo. Você falou de semântica e aí no final tu falou da receita, ou fórmulas, né? Eu acho que falando em semântica, para a gente que trabalha com prestação de serviços, principalmente SEO, a receita, a gente troca a palavra receita por metodologia, porque você segue a metodologia que é a receita, que é o que tu falou. Então, se você, em vez de ficar só pensando em checklists, essas coisas, pegar a metodologia, por exemplo, aqui na Red Hog, eu desenvolvi a metodologia dos 6 pilares do SEO, que nada mais é do que
a sequência de trabalho que a gente utiliza para fazer a conversa. Uma também que eu gosto de bater de frente com o que o mercado fala e questionar o status quo para que eu ganhe relevância. Ah, são os 3 pilares do SEO. Ah, off-page, on-page e não sei o que lá. Não. São 6 pilares do SEO. Que na verdade eram 5, depois veio o 6. Enfim, são coisas, mas é uma metodologia, não falo por falar também. São coisas que a gente coloca, que é o planejamento, que é a experiência do usuário, que é a parte técnica, que é o conteúdo, que é a popularidade, que é a autoridade e o monitoramento. Todas as frentes de trabalho que você precisa para executar um bom trabalho de SEO. Dito isso, cara, eu vim de uma época, da mesma que a sua, que o profissional de SEO era o cara que faz tudo. Assim como o consultor de SEO, ele não faz tudo, mas ele, vamos tirar o faz tudo, ele tem que ter conhecimento em todas as frentes do SEO. Esse profissional de SEO ainda existe, cara? Existe uma formação que cria esse tipo de profissional? Cara, assim como existe ainda a Equipe, né, cara? Eu, quando entrei nessa última empresa que eu trabalhei de CLT, né, lá em 2015, cara, era Equipe, né? Eu cheguei, eu fazia até mídia paga, mano. Né? Então, só que, claro, eu entrei lá para formar uma equipe, só que foi demorando, então, mas, cara, fazia até mídia paga, mano. Então, assim, existe ainda muito, ainda mais agora, tô falando, né? Como eu tô, hoje eu tenho 17 clientes, cara. 17 clientes de consultoria. Então, cara, eu vejo tudo quanto é maturidade, tipo de equipe e tudo mais. Tem ainda a tal da equipe, que é um cara que faz de design a conteúdo. Então, tem. Mas as empresas, com o tempo, cara, com o ROI vindo, né, com o retorno sobre investimento dentro, né, do SEO, as empresas estão... Isso, inclusive, é um dos papéis do consultor. Né? As empresas, um dos grandes KPIs que eu tenho dentro da minha consultoria é o aumento, né, da equipe do... Né, vamos falar aqui, a gente como gestor, né, do headcount. Né? Então, da quantidade de pessoas trabalhando dentro dessa área. Então, esse é um dos indicadores de sucesso para mim. Quanto mais pessoas especialistas tiverem na equipe, obviamente, a tendência é que o resultado, né, chegue mais. Então, ainda tem esse profissional faz tudo, infelizmente, né? E isso talvez seja até uma escada de carreira, né, cara? O cara fazer de conteúdo, SEO técnico, entender um pouco de construção de semântica, fazer roteiro, enfim, isso faz parte do desenvolvimento de um profissional. Então, um cara lá com 18, 19, 20 anos, começando no mercado de trabalho, cara, eu não vejo como problema o cara entender um pouco de cada coisa, porque assim como eu, assim como você, né, cara, a gente tem que entender o quê? Né, os indicadores macro de cada uma dos pilares. Né? A gente não tem que operacionalizar. Hoje eu nem escrevo mais. Né? Então, mas a gente sabe o que é quais são os KPIs, as OKRs, quais são os grandes indicadores que trazem o sucesso daquilo. Então, eu acho que faz parte da carreira, tá, Bazon? Eu acho que, né, é uma trilha interessante a se trilhar, mas não dá para a gente ficar o resto da vida na operação. Eu acho que aí é o caminho que a gente falou anteriormente, tá? Eu confesso que eu estou vendo cada vez menos esse tipo de profissional e é uma das coisas que eu tento trabalhar internamente, sabe? Na nossa estrutura de estrategista, o estrategista é esse cara que tem que conhecer tudo, tem que ter um bom conhecimento, porque ele que monta a estratégia, assim como um consultor de SEO. Eu acho que uma dica aí para quem está querendo começar como consultor de SEO, ele tem que se aprofundar nesses pilares, né? Na frente estratégica, na frente técnica, entender o que influencia ou não a experiência do usuário, saber, sem dúvida nenhuma, montar uma estratégia de palavra-chave e modelos de otimização, assim como uma estratégia de topic authority voltando para o conteúdo, não ter medo de link building e entender da parte analítica, né? Saber usar um Search Console, saber usar um SEMrush da vida, assim como o Google Analytics, né? Então, eu vejo que cada vez menos a gente está encontrando profissionais com essas características, sabe? E não é tipo, tem um pouquinho, sei lá, se a gente numa escala de 0 a 10, o cara fala assim, beleza, eu sou bom de conteúdo, eu sou bom consequentemente consigo fazer um trabalho de link, entendo de link building, mas técnico, experiência do usuário, eu sou um. Não, tem gente que não tem nada de técnico, cara. E eu vejo que isso é um déficit dentro do mercado, sabe? A gente está vendo, eu vejo cada vez menos profissionais com essa pegada overall de SEO que eu acho tão importante, né, cara? Porque de novo, eu venho dessa época, da mesma época que a tua, que o SEO precisa, cara, você tinha que saber um pouco de cada coisa para fazer um bom SEO. Você tem que saber de todas as frentes, entendeu? Não existia
o que a gente fez, até eu acho que eu acabo afetando negativamente o mercado de criar o squad com especialistas em cada uma das áreas. Porque daí você acaba que você não tem aqueles caras que são os overalls, que nem a gente, né, cara? A gente, você tá numa conversa técnica, tu sabe, tu vai discutir com o cara técnico, talvez não sou programador, mas eu consigo bater um papo contigo do que precisa ser feito na frente dos Core Web Vitals até estruturação de dados com o esquema. Não vai enrolar com indicadores. Isso, eu acho que esse é o grande ponto. Vai chegar nesse site, tá bom. Não, esse site não tá bom. Essa argumentação, né, o cara que é o cara mais generalista, digamos assim, né, ele tem que saber. Não, pô, o cara chegou aqui com esses indicadores, CLS, LCP, FD, INP agora, enfim. Pô, tô vendo aqui no Search Console, cara. Não tem como dizer para mim que tá bom. Tô vendo aqui, velho, ó. Vou fazer um teste aqui em campo, né, com o PageSpeed Insights. Tá aqui, ó. Não, cara, não tá bom. Então, eu acho que, né, pelo menos tu ter noção de bater de frente nessa questão analítica, cara, é algo possível. E eu vejo que isso também, Thiago, é uma das coisas que empaca a maior parte dos projetos de SEO. Principalmente na parte técnica. Porque o pessoal roda no PageSpeed e manda o link para o desenvolvedor fazer o negócio. Ou roda no SEMrush e joga para o cara fazer. Não consegue desenvolver a relação causa-impacto. Não exatamente o que precisa fazer, mas o porquê que precisa fazer. E essa falta de conhecimento acaba gerando um pouco de quebra de qualidade, acho que nos profissionais, né? Dito isso, cara, qual que é a dica que você daria para quem está começando a sua carreira em SEO, sabe assim, ou está interessado em começar com SEO, ou está começando? Vamos começar primeiro para essa parte. Quem quer começar uma carreira em SEO, quais as dicas que o Thiago tem para quem está querendo entrar nesse nosso universo aqui do Depende? Então, veja bem. Não, cara, a primeira coisa, cara, eu acho que é não se isolar, tá ligado? Eu sempre sou defensor aí, né? Como eu falei, essa última experiência, por exemplo, eu era gerente de marketing de toda uma vertical, não era só de SEO. Né? Então, embora a minha grande escola seja, né? Eu sou um cara muito defensor, cara, de não se isolar. Né? O orgânico pode ser a grande locomotiva do negócio, por exemplo. Mas não adianta ter uma locomotiva, cara, se não tiver vagão. Né? Então, cara, não tem sentido nenhum, a gente não está carregando ninguém. Né? Então, esse é o grande ponto. Outra coisa, não se desgrudar de objetivos estratégicos, porque no final das contas, meu velho, e assim, ó, a gente dá aqui como gestor, agora na figura de gestor também, né? É muito bom ter tráfego? Óbvio. Mas o cara vê que a venda foi originada do orgânico, meu velho, pô, isso não tem preço, tá ligado? Então, esse é o grande ponto. Não desgrudem, pessoal, do objetivo estratégico da empresa. Saiba o que a tua empresa faz, o que o teu negócio faz. Veja como a gente pode se retroajudar em outras fontes de tráfego, como mídia paga, por exemplo, enfim, como a gente pode fazer essa pequena junção e buscar conhecimento, cara, e buscar um foco, cara. Eu sempre fui muito analista, eu nunca fui muito operacional, né? Então, assim, eu sempre busquei inferências, né, cara? Pô, esse padrão, tanto que dentro da minha metodologia, que eu também tenho uma metodologia da minha consultoria, tenho os entregados, passo a passo e tal, a gente falou de SEO técnico, eu começo com SEO técnico, por exemplo. Eu tenho os meus profissionais que fazem auditoria e tal, mas né, a gente que apresenta e tudo mais. Então, nesse cenário, cara, a minha grande dica é não se afaste do objetivo estratégico da empresa, não se isole das outras fontes de tráfego e busque um conhecimento específico e tenha noções amplas. Né? Eu sempre gostei de análise e relatório. Aí, cara, tem gente que é mais de escrever, por exemplo, né, de digitar, enfim. Né? Tem gente que é mais de copy, né? Aí tem várias frentes de atuação em SEO, enfim. Mas essa é a grande dica, tá, cara? Esses 3 pilares eu acho bem importantes. Pô, legal, cara. Eu acho que hoje a gente tem bastante recurso, né, também para quem está começando, né? As próprias diretrizes do Google estão bem evoluídas, né? Você pega o Search Central, né, que chama agora, muda tanto de nome que, cara, até eu, às vezes eu me perco, né? O Search Central, onde tem lá o antigo Webmaster Guidelines, né, do Google, tem todo ali, o SEO Starter Guide foi atualizado. Quase 200 páginas lá, ninguém lê 100% aquilo, tá louco. Né, o LearnSEO.io da Leida, que tá monstruoso, aquela enormidade de conteúdo que ela conseguiu colocar ali.
Só que eu farei uma coisa, cara, para quem está querendo começar em SEO, que ainda é muito importante. Tem bastante conteúdo em português, mas ter o domínio do inglês, pelo menos na leitura, no escutar, conseguir entender um vídeo, um podcast, ou seja, um nível intermediário a avançado de SEO, eu acho que é primordial até hoje para você conseguir aí atingir, alavancar a sua carreira, porque tem muito conteúdo, cara. Eu mesmo, eu fiz um curso de SEO, que foi que o cara que é meu sócio hoje, o Alan, me deu para eu fazer, antes de eu começar a trabalhar numa agência que era antecessora à Redhog, que era o curso da Web CEO University. Lembra do Web CEO, dessa ferramenta? Web CEO, não é? Cara, é uma das primeiras ferramentas de SEO do mercado, e eles tinham um curso, cara, 7 módulos, sabe? Foi dali que eu aprendi praticamente tudo que eu faço até hoje. Tá ali, com exceção de algumas coisas que na época tinha meta tag, tinha meta keywords ainda, aquelas coisas todas. Mas hoje eu vejo que assim, o pessoal tem bastante coisa, mas o inglês eu acho que é primordial. Quem já está no mercado, Thiago, quem já está ali, já é um analista, já está trabalhando com suas frentes, que dica que você tem para ele continuar evoluindo na sua carreira? Então, cara, ferramental eu acho super importante, né? Eu acho que é interessante a gente entender, usar as ferramentas a nosso favor. Então, no começo ali, a gente vai ter não vai ter muito recurso. Com a melhoria da tua carreira, obviamente, tu vai buscar novos empregos, enfim, tu vai conseguir ter um pouco mais aí de recursos. E, cara, usem as ferramentas a seu favor. Saiba extrair dela o máximo e entender um pouco mais como as diferentes tipos de estratégia se retroajudam. Então, eu acho que esse é o grande salto de carreira. Eu, inclusive, vejo um profissional melhor assim. Porque, pô, cara, quando eu tenho... saber falar de funil, de marketing, por exemplo. Entender que a gente tem... O momento da empresa precisa de algo topo de funil. Quais são essas palavras topo de funil? Quais são as palavras da persona? Então, o segundo passo, cara, é começar a entender que SEO tem uma estratégia de marketing inserida num todo. Nem sempre, cara, tu vai conseguir colocar uma estratégia de SEO para fundo de funil, por exemplo. Porque quando tem uma venda muito relacional, por exemplo, cara, o cara vai ter que ir lá fazer uma viagem e fechar, por exemplo, o mercado público, né? O do mercado público de empresas, né, públicas. Cara, não vai conseguir falar, às vezes, com, né, o prefeito da cidade com uma pesquisa orgânica. Mas tu vai falar o quê? Com o influenciador daquele processo de decisão que vai chegar até o prefeito da cidade. Então, essa é o grande salto de carreira que eu vejo, cara, nesses últimos 15 anos em que eu fui gestor, né? Essa era uma das coisas que eu mais olhava na hora de contratar um profissional, tá, Bazon? Cara, ver essa capacidade que o cara tem de trazer o SEO para dentro da estratégia. Né? Falar, legal, cara, qual é o papel do SEO aqui dentro? Como que eu vou conseguir fazer com os indicadores da empresa entrem junto? Exemplo, tá? Cara, contei essa história lá com o SEO Martin no último podcast que eu participei dele lá. Eu tive uma estagiária, cara, uma designer, que ela chegou e falou uma frase que até, cara, isso já faz uns 10 anos já, né? Eu lembro como se fosse hoje. Ela, se a gente fizer isso, a gente vai contra o break-even da empresa. Na época eu era gerente dela, né? Eu falei, cara, a gente estava com uma cultura tão forte de SEO, de OKRs e KPIs, que a estagiária de design falou aquilo, velho. Então, realmente, por quê? Porque o objetivo da empresa era grandes contas e a gente estava fazendo material rico em alguns blog posts que iam para pequenas empresas. Cara, olha a conexão. Então, eu acho que essa é a maturidade, é o salto de carreira, Bazon, que eu acho interessante para os profissionais, cara, né? Que tenham essa noção de onde se encaixar. Cara, às vezes a gente não vai ganhar o mundo com o SEO, cara, mas a gente vai conseguir, né, aos poucos, ganhar as batalhas para vencer a guerra, cara. E a gente saber quais batalhas ganhar naquele momento, eu acho essencial para o sucesso de um profissional. Cara, é interessante isso aí, porque eu compartilho dessa mesma visão nesse âmbito profissional, sabe? A pessoa tem que entender um pouco mais de negócio, a pessoa tem que entender de como que o que ela está fazendo ali em SEO está contribuindo para os resultados finais, seja diretamente para a agência para a empresa que ela trabalha, ou para a agência, para aquele cliente, para aquela conta que ela está atendendo, né? E eu
a hora que tu tava falando, eu tava refletindo sobre, e eu acho que esse é um dos diferenciais que eu tenho na minha carreira que me ajudaram a ter essa projeção que eu tive em SEO, que é entender de negócio, sabe? Eu venho de administração, de marketing, fiz engenharia química também, já trabalhei em vários lugares, só que a minha família é uma família muito empreendedora, uma família muito conversava-se muito de negócios e tal, então eu sempre estive ali, queira ou não, mesmo sendo meio porra louca na minha juventude ali, skate, aquelas coisas, não queria nada com nada, sempre tinha conversas assim de um pouco nível, de um pouco mais alto de negócio, de coisas que ajudam você a ter uma noção maior e isso acaba te ajudando a se destacar, porque eu acho que o grande segredo do SEO, né, cara, é você entender a dor do cliente e montar uma estratégia de SEO que vai ajudar ele ou a sanar aquela dor ou aliviar aquela dor, como você vem falando aí desde o começo da nossa conversa, que não é só o SEO que vai solucionar o problema de todo mundo, mas que isso ajude e o cara consegue entender o valor. Que daí vem também a parte do conhecimento em SEO, né, cara? Tu precisa ter na frente do cliente, ou seja, na frente estratégica é uma coisa, mas para você poder ter a confiança de conversar com o cara, falar, não, eu sei como é que eu vou resolver o seu problema, seu conhecimento em SEO também tem que ser muito forte, né? Você tem que ter uma noção muito ampla para você ter essa confiança de falar o que você tá falando, né? Exatamente, entender, né, que cada profissional, né, do negócio ou da tua própria empresa tem tipos diferentes de relacionamento. Então, o cara comercial. O cara comercial pode te ajudar com insights de frases que ele fala que tende a fechamento. Opa, se esse cara fala mais e se fecha mais, será que eu consigo ampliar o uso disso dentro dos meus conteúdos? O pessoal lá de suporte. O pessoal de suporte está se quebrando com determinada funcionalidade. Será que eu vou continuar escrevendo sobre ela para chegar? Vou atrair. Beleza. É igual a questão de você falou de Search Console, da ferramenta, né? A galera fica lá, não, tô em primeirão no Google, beleza, mas está com 0,001% de CTR. O que adianta em primeiro? Não adianta nada. Não é? Né? Então, métrica de vaidade. Eu falo muito isso dentro das minhas consultorias. Cara, se vendas não bater meta, meu velho, pouca gente vai fazer assim para o marketing. Então, se garanta, né, na estrutura de marketing, na atração, para chegar lá em vendas, isso é outra coisa complicada, né? O profissional de SEO quer ter evolução na carreira, mas não quer conhecer muito de estrutura de negócio. Cara, não dá, velho. Por exemplo, qual é a SLA que tu tem entre marketing e vendas? Né? Qual que é o acordo de nível de serviço? Né? Tu sabe o que tu tem que entregar para aquele cara? Quais são as características? Você é um cara com pequenas e médias empresas. A gente vai lá e faz só conteúdo para grandes empresas. Bicho, a conta não vai fechar nunca. Lead bateu? Show de bola. Mas e o restante do funil? Qual é? Então, cara, ter um entendimento do negócio, bicho, como tu mesmo falou, é essencial para tu chegar a níveis gerente, especialista, enfim, em SEO. Para tu não ser um analista para sempre. Faz parte do processo? Óbvio. Mas a evolução da carreira, todo mundo quer chegar, ou em carreira Y, especialista e tal, ou cargo de gestão, né? Você abrir seu negócio, virar consultor, professor, no meu caso, por exemplo. Então, existem várias carreiras, mas todo mundo tem que passar pelo básico. Porque o básico é avançado, né? Eu uso eu já usei essa em aula minha, hein? Tá lá, e tá lá, como diz meu amigo Bazon, falei isso, tem uma última aula aqui. Legal, cara. Falar. Como diz meu amigo Felipe Bazon, o básico é avançado. Fazer content planning, não sei o quê. Não tem nem title description na parada. Cara, e continua sendo, velho. Se tu parar para pensar, por isso que eu trouxe essa indagação aqui, essa provocação para você de que existe o profissional que sabe de tudo em SEO, porque, cara, os conceitos básicos tu tem que saber, tu tem que entender. Se você não entender de SEO e não entender de como que o Google rastreia o seu site, indexa, renderiza e indexa, você tem que entender disso, senão você não sai do lugar em SEO, porque muitos dos problemas básicos de SEO que a gente encontra hoje, a gente pega o cliente às vezes, que não tá, caiu 70% do tráfego depois que a gente mudou de plataforma. Aí tu vai ver, o cara mudou
de uma plataforma que era um Magento, muda para uma que era em React, sem server-side rendering, que não está renderizando, é coisa básica de que o Google não está conseguindo ler o conteúdo. E o cara não sabe nem para onde olhar. Ah, é o que você falou, vamos fazer pruning, vamos fazer não sei o que lá, porque vem de uma escola que não é técnica. Ou seja, não tem o conhecimento básico. O que pode impedir o seu site de ranquear? São coisas simples, ou seja, parte técnica, tem que saber disso. Como é que você faz uma boa estratégia? Como é que você utiliza bem uma página? Página bloqueada no Robots. Eu já peguei coisa assim, cara. Tipo, pois não tá lá no Robots. Barra uploads de Zalo. Uploads. Eu falei, gente do céu. Não, aí você pega a agência de desenvolvimento que sabe fazer SEO técnico, aí você pega o cara, migra o site, lança um novo site, vai ver as canônicas, tá tudo apontando para o ambiente de homologação ainda. Se você não vê isso, você entendeu? Você é um bom analista de SEO, um cara que você tem pessoal, nem quiser chegar lá na frente de SEO e você é bom de conteúdo, vai estudar a parte técnica. E eu te garanto, você não precisa ser um programador para saber disso, tá? Porque ainda assim, o básico, que é bem avançado, continua ali. Se o Google não consegue rastrear, renderizar, ele não vai indexar seu site, você nunca vai ranquear. São conceitos básicos, né, cara? Cara, e homologação, como tu mesmo falou, um ambiente de homologação, tu consegue fazer tudo isso, né, cara? Então, assim, é tu pegar umas coisas assim, cara, é fazer uma cópia, botar para rodar as ferramentas, cara, não tem muito mistério. Aí a galera fala, é difícil fazer. Claro, mas tem algumas coisas que a gente chega e vê assim, gente, antes, gente, de querer fazer IA, né, que agora eu só esse mês, eu acho que dei umas 10 entrevistas sobre isso. Né? Eu falei, calma, falei, gente, calma lá, né? Claro, vai chegar esse momento, né? Mas, por enquanto, cara, tu tem que pagar, tem que vender o almoço para pagar a janta, meu velho. Então, assim, não dá para tu tentar e querer ser especialista para caramba em IA, se hoje teu chefe tá te cobrando processo por MQL, por SQL, enfim, né? Não dá, né? Vamos, o básico é avançar. Então, eu tô contigo nessa, tá, Vazão? Tô contigo mesmo. E aí, a gente falou do cara tá evoluindo na carreira. Você já até deu uns toques ali de como chegar a uma coordenação, uma gerência. O que tu acha que para o gerente de SEO é mais importante? O cara dominar toda a frente do que a gente conversou aqui, vamos dizer, dos 6 pilares do SEO, ou o cara ter um bom conhecimento das ferramentas analíticas, ou seja, o Analytics, o Search Console, mas o termo de performance? O que tu acha que é mais valioso? O cara conseguir analisar dados e gerir e prover estratégias a partir dessas análises, ou ele ter essa parte mais técnica do SEO, que é importante, que para ele entender, conseguir identificar problemas? Ou os dois? Cara, isso assim, vamos lembrar de novo, depende, né? Veja bem. Temos uma entrevista de SEO aqui, galera. A primeira saiu, depende, então é uma resposta. Boa. É que existem diferentes níveis hierárquicos, né? Então, cara, um coordenador, por exemplo, ele é muito mais perto do operacional. Então, esse cara, para sair do cargo de analista, para ir para o cargo, né, de coordenação, esse cara tem que ter um pouco mais de ligação tática com o pessoal operacional, para entender um pouco, né, colocar as frentes para rodar, então o redator para fazer uma coisa, o copywriter para fazer outra. Isso a gente está falando, vamos dar um passo atrás da Vazão, isso a gente está falando de um cenário ideal, né, cara? A gente sabe que nem sempre tem uma estrutura só de SEO nas empresas, né? Então, o coordenador de SEO, gerente de SEO, diretor de SEO, CMO, não é toda empresa que tem isso, mas as que possuem, né, como que eu vejo essa elevação de carreira? Então, primeiro, o coordenador, cara, tu tem que saber gerir pessoas, tem isso também, né? As soft skills, elas também são importantes, mas a gente vai precisar ter nesse primeiro nível, né, entender como tirar o melhor de cada um. Então, quais são os indicadores, né, do redator? Quais são os indicadores, né, do design? Quais são os indicadores do programador? E isso vai trazer, cara, maturidade suficiente para quê? Para tu ir para gerência. E a gerência já vai ser cobrada por indicadores mais comerciais. Então, o cara de SEO já tem que saber qual é o ticket médio, por exemplo, né, qual é o ROI daquele nível de canal, quais são as características das pessoas que estão entrando, se está de acordo, né, com o objetivo estratégico da empresa. Então, o gerente já não vai se preocupar tanto com o nível operacional, mas ele vai ter que saber o quê? Mexer os ponteiros
porque aí já está, como dizem nas startups, né, o transatlântico é muito mais difícil de mexer, né, do que um barquinho. Então, o gerente, cara, ele já está com muito mais coisa na cabeça, o diretor ou o CMO, enfim, né, ou o CEO da empresa já está querendo cobrar o quê? Dinheiros. O gerente, de grana, né, cara, o retorno sobre o investimento. Dificilmente um coordenador vai receber esse tipo de pressão. Ele vai ver, pô, como que a equipe está performando? Né? Como que eu posso melhorar o operacional? Agora o gerente já não. Então, em resumo, cara, é isso. Sem falar na carreira em Y, né? Eu, por exemplo, vim de carreira em Y no começo da minha carreira. Eu fui especialista antes de ser gestor. Eu estava no mesmo nível hierárquico de um gerente, por exemplo, ganhando a mesma coisa de um gerente, só que eu não mandava em ninguém. Né? Eu não tinha pessoas abaixo de mim. Eu era dono da estratégia, mas eu não mandava em ninguém, digamos assim. Uhum. Opa! Acho que tinha dado um pequeno... Tranquilo. Então, isso também é uma possibilidade, tá? Então, aí dentro, quem estiver ouvindo, pessoal, veja dentro da sua empresa se existe essa possibilidade da carreira em Y, né? Que tu pode ir ou para especialista ou para gestor. Tem gente, cara, que não tem skill, né? Não tem características, né, de gestor. Então, esse cara pode ser um especialista, ele pode ser um dono ali da estratégia, mas ele não vai falar de 13º, salário, férias, demitir, né, contratar, enfim. São características. É uma possibilidade também. Pô, irado, cara, que legal. Cara, acho que a gente cobriu, assim, desde o cara que está começando em SEO até ele chegar nesses cargos mais gerenciais. Para a gente fechar aqui, Tiagão, a última pergunta, antes de eu fazer a pergunta que a Júlia do SEO deixou para você, porque ela foi a nossa última entrevistada e agora a gente tô criando essa rotina de todo mundo vai deixar uma pergunta. Dica rápida para quem, não sei se você vai gostar dessa pergunta, hein? Para quem quer se tornar um consultor de SEO, cara. Adoro responder isso, cara. Adoro. Como eu falei lá no começo da consultoria, bicho, quanto mais. Inclusive, eu dou mentoria para alguns consultores que estão começando, né? Legal. Então, eu dou consultoria para 4 consultores que estão no início de carreira e tal. Então, cara, quanto mais pessoas, melhor. Outra coisa, né, velho? 20 anos de mercado, né, cara? Se em 20 anos eu não me reinventar, cara, vai chegar um cara daqui a pouco e vai me engolir. Então, assim, ó, quanto maior o mercado, maior as possibilidades, para mais empresas chegam, então, quanto a isso, tranquilo. Lembrando, cara, eu estava falando com um mentorado hoje, um pouco antes da reunião, eu estava com um mentorado aqui, o Vinícius. Eu falei, cara, ele, pô, Loki, o que eu vou fazer agora que eu preciso dar mais um passo? Eu falei, cara, eu não fiz do nada. Né? Então, eu tenho um tempo de carreira, cara, que eu fui preparando o terreno. Eu dou consultoria desde 2008. Né? Então, eu fui ter essa decisão, cara, quando... Uma coisa até pessoal aqui, né, para o público saber, eu falei, acho lá em outra palestra, quando empatou o meu salário de consultor e de gerente de marketing, cara, e claro, já tinha algumas empresas a fechar, eu fui lá e falei para minha empresa nessa multinacional que eu estava trabalhando. Seguinte, eu quero, vocês sabem, eles sabiam que eu era consultor de outras empresas, obviamente, e eu saí em outubro, em novembro eu virei consultor dessa empresa. Eu saí em outubro de 2021, em novembro de 2021 eu já era consultor dessa mesma empresa, no qual eu estou até hoje. Até hoje eu dou consultoria, posso falar aqui, pessoal, está lá no meu LinkedIn, né, da Softplan. Tipo, a Softplan, eu dou consultoria até hoje para eles. Né? Então, faz 2 anos que eu saí de lá, vai fazer 2 anos agora, né? Dia 7 de outubro eu saí de lá, e até hoje eu dou consultoria, enfim, então foi uma carreira, cara, que foi construída, né, com base aí primeiro, a gente falou de vários conhecimentos e tal, então a dica é essa, cara, construa um background ali para tu ter, de novo, esses conhecimentos necessários para tu ser um consultor. Cara, tu chegar, a carreira de consultor já é, às vezes, meio indigna, né? O cara chega, né? Pô, o que esse cara tá vindo de fora e tal, quer saber mais do que eu? Então, a gente tem que ter aí, cara, argumentos suficientes para dizer, olha, segundo a minha carreira, segundo os meus cases, segundo os meus estudos, segundo o que eu tenho de bagagem, esse talvez seja um caminho interessante, com base nisso. Aí vem a junção do tático, operacional, né, e técnico. Né? Então, trazer esses 3 pilares aí para dentro das tuas decisões. Então, o cara que quer ser consultor, cara, ele tem que saber, né, operação, tem que saber estratégia
e tem que saber de negócio, como tu mesmo falou muito bem, tá, cara? Se tu não souber de negócio, vai chegar o CEO da empresa. Eu dou umas mentorias para CEOs de empresa também, nessas empresas que eu dou consultoria. Cara, lá, meu velho, a galera pergunta direto. Como que a gente vai trazer grana? Quanto que a gente pode esperar? Qual o retorno sobre o investimento daqui? Então, tu saber responder isso, cara, é essencial para ser um consultor, cara. Porque senão, velho, tu não vai crescer, o cara vai achar que tu é um freela. Tu não é um freela, tá ligado? Uhum. Tu é um cara estruturado. Tu tens aí decisões, não é um mero... Não, tem... se profissionalizem também, né, pessoal? Eu tenho os meus contratos, né, passou por advogado, eu tenho minha empresa. Então, também tem que se profissionalizar, né? Não dá para ser Boa. freelinha, PJ para sempre ali, né, cara? O cara tem que ter, né, uma empresa com estrutura, tem que ter um contador, tem que ter... e hoje tem um monte de vasas, tem um monte de ferramenta aí que nem precisa contratar contador, né, velho? Então, se estruture, porque senão tu vai ficar sempre com os mesmos clientes pequenos, é ruim? Não. Mas temos aí de liquidez muito menor, né? Então, agora tu chegar com um portfólio, tu chegar com, eu faço, eu falei isso hoje num grupo, né, de mentorados meus. Como que tu faz o teu double EAT? A galera falando, eu falei, cara, como é que tu faz a tua experiência, expertise, autoridade e confiança? Como é que tu gera isso pro teu negócio? Cara, tu tem que fazer isso. Então, eu, por exemplo, uma das formas que eu faço isso para ganhar força como consultor, eu peço para gerente ou CEO de empresa mandar um depoimento lá no LinkedIn. Se for ver, eu acho que está com 60 depoimentos, tudo de gerente para cima. O cara pega, por exemplo, o CEO da Checklist Fácil, uma empresa que foi comprada por centenas de milhões de reais por uma multinacional, e vê lá que o CEO daquela empresa está falando que eu fiz um bom trabalho, isso gera um double EAT. Claro. Sem dúvida. Então, tem que construir isso também, cara. Fazer em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não vai? Como diria o pessoal da Resultados Digitais, espada ninja na vitrine, né? Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Cara, muito boas essas dicas, Thiago. Muito boas mesmo. Então, para a gente fechar, cara, a Júlia perguntou o seguinte: que curso de SEO que você fez para começar a trabalhar, se é que você fez algum curso? Não fiz curso de SEO, cara. Isso aí foi tudo na cara e na coragem. Como eu falei, aqui na minha época também não tinha, né, Júlia? Então, vou responder, cara. Lá em 2004 não tinha muita coisa, né? Então, essa carinha jovem que a gente tem, né, esconde bastante, né, Marcelo? Parece que, Então, né? então É que não. Floripa a gente rejuvenesce, né, cara? A gente vai contando para trás os anos em Floripa. Aqui é vida boa, né? Não, mas não, cara, eu Né? não fiz nenhum curso, mas eu fiz faculdade. Né? Eu comecei, na verdade, como programador. Eu fiz sistemas na UFSC, comecei pedagogia na UDESC, né? Mas não completei. Depois, mais tarde, quando eu já tinha uma carreira consolidada, eu fiz tanto a graduação quanto o MBA em gestão de marketing. Então, né, eu fiz essas duas, mas isso foi algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, tá? Não foi lá no começo da minha carreira. O MBA eu fiz há pouco tempo, né? Então, não fiz nenhum curso, não, infelizmente. Mas, hoje, pelo amor de Deus, quem está me ouvindo aí, hoje tem vários cursos, né? Inclusive alguns que eu dou aula. Eu vou fazer aqui uma... Aí. Não vou falar qual, Boa, boa. mas eu Pode sou falar, professor pode falar, cara. Fica à vontade. Eu sou professor de algumas universidades, também dou curso para gestores. Olha a importância. O meu papo lá com o SEO Martin, né, foi sobre SEO para gestores. Né? E eu dou um curso no CMOs Markets só de SEO Legal. para gestores. Então, para Legal. como que a gente pode tomar decisão, quais são os principais indicadores, como que a gente vai cobrar, como se tornar um gestor também, como a gente pode cobrar a equipe. Então, tem um curso bem bacana lá. Então, esses cursos existem. Olha o nível, cara. Eu dou um curso em um MBA que acabei, tá lá no meu Instagram, depois dá uma olhada lá no Lock CCP. Olha, isso é uma história boa, hein, Mazão? Lock CCP, as minhas redes sociais, TCP, corto o cabelo e pinto. Que legal. Então, Minha olha como eu não tenho vergonha do meu passado, pessoal. O meu Instagram ainda é lá no começo, lá de 2004, 2005, quando eu comecei com SEO. Mas, enfim, né? Então, eu dou um curso, por exemplo, na universidade, que tem 40 horas de SEO, que é gestão de marketing, né, lá na CESUS. Cara, 40 horas. Então, assim,
tem bastante curso hoje, então não é porque eu não fiz, na minha época não tinha, e vocês não precisam mais fazer. Dá para fazer curso muito interessante sim, pessoal. Legal. E para a gente fechar então, Tiagão, qual a pergunta que você deixa para o nosso próximo entrevistado? Que eu não sei quem é. Ah, tá. Pô, que bom. Não, vamos falar o seguinte, cara, como que ele monta a estratégia, né, de KPIs, OKRs, né, e metas para a equipe no qual ele está inserido, seja como consultor, como mentor, como agência, enfim. Como que ele constrói, né, para não ter problema de comunicação com o cliente, né, ou com, né, o gestor. Como que funciona esse traquejo? Quais são e como que ele monta essa estratégia? Perfeito, excelente. Então, essa vai para o próximo entrevistado, que não sei quem é, eu estou com uma lista aleatória de entrevistados, então vai caindo. Eu gosto, eu fiz isso para a gente ter essa brincadeirinha aqui no nossa interatividade também. Tiago, muito obrigado. Cara, foi muito enriquecedor essa nossa conversa aqui. Até eu aprendi bastante coisas assim dessa sua visão de gestão. Obrigado pelo seu tempo. E últimas palavras, cara, para a gente encerrar aqui. Cara, de novo, mais uma vez, obrigado. Você sabe que eu sou um cara que te acompanho, né, também há muito tempo antes, né, de se tornar teu colega de profissão, já te admirava, então parabéns por esse trabalho. Obrigado. Eu acho super Obrigado. importante, cara, ter esse tipo de canal, esse tipo de conversa com profissionais que têm histórias diferentes, né, eu sou um cara que não acredita em verdade absoluta, cara. Então, assim, cada um tem sua carreira, cada um tem suas especialidades, né, não me vejo assim nesse mercado como, né, competidor, né, cara. Né? Inclusive, a gente troca figurinha aqui comercialmente, às vezes. Então, o mercado, quanto mais fortalecer o mercado, melhor. E eu agradeço muito o convite, cara, foi muito bacana. Tem as minhas redes sociais, Thiago Locke, né, que é o nomezinho aqui embaixo, então me procurem por lá. Eu sempre tenho algumas dicas, né, sempre muito direto para a pessoa. Eu sou um cara muito prático. Então, vocês vão ver lá que eu falo muito, né, não tem, né, diferente aí de outros profissionais, com as características, eu falo muito de negócio, né? Então, a como colocar dentro do seu negócio aquele tipo de estratégia de marketing. Então, me sigam lá, Thiago Locke. Muito obrigado, gente. Opa, quase que eu saí aqui. Deu tão... Então é isso, pessoal. Para quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa notificações, porque agora desse próximo trimestre aqui, vocês já viram que as entrevistas estão rolando, tutoriais, tem bastante coisa nova acontecendo aqui no canal. Então não deixa de se inscrever e acessar aí e ativar as notificações, que aí vocês vão receber os próximos vídeos. E é isso, até a próxima, galera. Valeu! Valeu, Tiagão. Até mais.